Vamos responder, então, a pergunta que hoje está para a gente responder. Vamos ver qual é ela? A pergunta é: Jonas foi engolido por uma baleia? Né? Essa é a pergunta que foi feita, né? Claro que teve outros temas que a gente vai tratar aqui nos argumentos que atende a algumas perguntas outras que foram feitas e que podem ser juntadas a essa, né, ligada a Jonas. Tá? Então vamos ver aqui os argumentos que a gente tem para responder a essa questão. A pergunta, volto a falar, Jonas foi realmente engolido, né, por uma baleia, como diz o texto literal da Bíblia? Então vamos ver isso aqui. Todos nós sabemos o que seja uma parábola. Todos sabem o que é uma parábola, né? Jesus usou muito deste tipo de ilustração para passar muitos ensinos. Tá? Muitos ensinos foram passados por Jesus e a parábola ajudou muito para que a gente compreendesse os ensinos que Jesus passou. São histórias que não importava se eram reais. Não importava se aquilo realmente tinha acontecido ou não, né? Pois eram apenas ilustrações. Se não fossem reais, ninguém chamaria Jesus de mentiroso. Então, Jesus contou uma parábola, digamos, mas aquilo nunca aconteceu. Ninguém ia chamar Jesus de ser mentiroso, porque isso nunca aconteceu. Não é esse, né? Ninguém faria isso, porque parábola não precisa que tenha acontecido, pois todos sabem que poderiam não ser da realidade. Isso é uma parábola. Segundo, da mesma forma, como foram estas parábolas de Jesus, também podem ser consideradas as histórias sobre a criação, Adão e Eva, e etc, etc. Também podem ser consideradas a história sobre a criação, o dilúvio, a Torre de Babel e outros casos no Gênesis 1 a 11. Todos aqueles casos que estão ali. Por quê? Na época não havia ninguém para escrever, não tinha escrita. O que aconteceu e ninguém escreveu, né? Mas foram histórias que chegaram a Moisés, né? E não foi Deus que falou para Moisés, não. Foram histórias que chegaram a Moisés de outros povos. Por que não foi Deus? Porque Moisés nem contou exatamente a história, né? Moisés juntou o que chegou a ele nas mãos. Então você vai ver edições diferentes a respeito de tudo aquilo. Você vai ver estilos diferentes, né? Só para você ter uma ideia, nas dois textos que falam sobre a criação do homem e da mulher, está lá. O primeiro texto, se eu não me engano, chama Deus de Senhor Deus, se eu não me engano, tá? Senhor Deus, olha, o Senhor Deus fez isso, o Senhor Deus fez aquilo, o Senhor Deus fez isso. Só Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. O outro texto, né, que é o capítulo 2, chama Deus de Deus, ou de Senhor, não me recordo, não é? O Senhor fez isso e isso, o Senhor fez isso e isso, foi assim que o Senhor fez. Então, já são estilos diferentes. E Moisés pegou os dois e juntou num só. Compreende? Então, da mesma forma, a gente pode chamar então que são parábolas, né? Ou textos parabólicos. Nesta mesma linha, inclui os livros dos profetas Oséias, aquele que Deus mandou que casasse com uma prostituta para poder ilustrar, não é, a ideia de que Deus casou com Israel, mas Israel agia como uma adúltera e assim por diante. E o livro de Jonas. E o livro de Jó. O livro de Jó também, entendeu? Provavelmente escrito por Esdras, o livro de Jó. Assim também podem ser incluídos os textos proféticos e os apocalípticos do Novo e Velho Testamento, né? Tem muitos textos dos profetas
que eles contam historietas, né? Histórias, né? Conta casos, e aquilo foi colocado como ilustração do ensino que eles estavam dando. Eu fui à casa de um oleiro e eu vi como o oleiro fazia os vasos com barro e colocava. Não tem que necessariamente o profeta ter ido à casa de um oleiro, mas ele conta como se tivesse ido. Não faz diferença. O importante é o ensino que ele está dando com aquilo que ele está mencionando. Entende? Mesma coisa Jesus. Terceiro, há alguns pontos que mostram que o livro de Jonas é um livro parabólico, cuja história não aconteceu, pelo menos literalmente, exatamente como está registrado. Não aconteceu. Nenhuma baleia conhecida tem uma garganta e um estômago capaz de engolir um homem inteiro e tê-lo ajoelhado ou em pé dentro de si. Nenhum peixe grande poderia ter e viver esta situação. Além disto, dentro da baleia não teria oxigênio suficiente para um ser humano permanecer vivo no tempo de viagem que Jonas teve até chegar à praia perto de Nínive. Como é a história? Deus mandou ele para Nínive e ele pegou um caminho contrário. Nínive era para cá, e ele foi para cá. Quando ele está nesse caminho, acontece tudo aquilo, né? Aí a baleia engole ele e atravessa toda essa distância para chegar a Nínive. Entendeu? Não haveria oxigênio suficiente para isso. O que mais? Além disto, agora o quinto argumento. Além disto tudo, embora um profeta Jonas seja mencionado no texto bíblico, não há nenhum relato dentro ou fora da Bíblia que os assírios, principalmente os habitantes de sua capital, Nínive, os ninivitas, tenham se convertido ao Jeová pela pregação de quem quer que seja, ainda mais de um profeta israelita. Entendeu? Não há registro disso. Como toda parábola ou todo texto parabólico, o livro de Jonas tem ensinos poderosos a respeito de Deus, do seu amor para com o povo de Israel, apesar da prepotência que tinham, do seu amor para com os assírios, apesar da violência que demonstravam no trato com seus povos vencidos, e o grande interesse de Deus pela salvação da humanidade. Então, o livro de Jó tem esse ensino. Ama muito Israel, apesar de serem tão prepotentes. Ama muito os ninivitas, né? Apesar de toda a violência contra, né, as pessoas, os vencidos deles. E ama toda a humanidade. É isso que a Bíblia está ensinando no livro de Jonas, ensinando inclusive para o povo de Israel. Essa prepotência de vocês me enoja, né? Atrapalha o meu interesse em salvar a humanidade. Tá? O livro de Jonas, sétimo argumento. O livro de Jonas demonstra o preconceito dos judeus diante de Deus e seu interesse por todos os outros povos. Preconceito tão grande. Preconceito tão grande gerado da prepotência de se considerarem povo de Deus, povo de Jeová, povo exclusivo de um Deus exclusivo a eles. Talvez por causa desta prepotência doentia e falsa, é que Jesus teve que nascer entre eles, para que, entre eles e outros povos, um número maior fosse alcançado e salvo. Então, às vezes, eu já li muito, né? Escritores dizendo que dentre os povos do mundo, né, Israel era o mais adequado, porque era o povo menos pecador. Eu acho que é o contrário. Deus nasceu no lodo, né? Nasceu na lama para poder ser lírio para todo mundo. Entendeu? Então, nasceu no pior de todos para poder dali,
não é? Poder alcançar tantos dali, porque se ele tivesse nascido fora, em outro local, não teria sido também aceito por eles, porque a prepotência não ia deixar. Então nasceu ali, porque Deus também ama, não é? Os prepotentes. Então nasceu entre os prepotentes para que eles pudessem, muitos deles, serem salvos. Apesar que muitos rejeitam pela prepotência também, né? Mas muitos fossem salvos e os de fora também fossem salvos. Talvez os de fora são menos prepotentes do que eles. 8. O livro de Jonas reflete esta atitude diabólica, né, tendente no ser humano. Pois até convivendo com Jesus, Pedro sofreu esta mesma situação e o próprio cristianismo tem assumido tal comportamento não só em relação a outras religiões e os não religiosos, mas também dentro do próprio cristianismo, entre os grupos que o compõem, né? Nós, às vezes, somos até mais preconceituosos com os nossos grupos cristãos do que com outros grupos não cristãos. 9. A grande possibilidade de um grande peixe nunca ter engolido e depois vomitado um ser humano vivo numa praia, mas também a grande possibilidade de não ser esse o foco real do livro, mas o de mostrar que, aos olhos de Deus, o quanto temos estado longe de conhecer realmente a Deus e o seu amor para com todas as pessoas, sem nenhuma acepção. Talvez seja esse o foco, né? O foco do livro de Jonas. Somos extremamente vaidosos. Extremamente vaidosos. Isso tem gerado muita prepotência da nossa parte, o que tem atrapalhado muito o projeto de Deus em, através de nós, alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas que Ele ama neste mundo. Muito provavelmente, este é o recado parabólico que o livro de Jonas, né, quer passar da parte de Deus para todos nós que nos dizemos filhos de Deus, povo de Deus, salvos, né? Então, essa prepotência toda, pode ser que o livro de Jó esteja nos dizendo exatamente isso. Vocês têm atrapalhado muito com essa vaidade toda. Tá bom? Porque Deus ama todo mundo, sem exceção, e com o máximo do amor dele. Deus ama demais, porém ama igualmente qualquer outro ser humano sobre a face da terra. Tá bom? Então, isso tudo são argumentos nossos para responder. Jonas foi engolido por uma baleia? Então, essa é a nossa resposta.